Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos novamente à aula de Química. E essa aula tem como tema a estrutura da matéria. E mais especificamente vamos tratar do átomo. Eu sou o professor Matheus Eduardo Domingues de Godoy e essa é uma turma de primeiro ano do ensino médio. Relembrando a aula passada, onde tratamos de um experimento relacionado à eletricidade, uma das perguntas que eu deixei foi: o que você entende por átomo? Ou o que vocês entendem por átomo? E algumas respostas obtidas foram: algo muito pequeno, partícula, hidrogênio. Dessa forma, dá para entender qual é a ideia de modelo atômico que vocês têm dentro da cabeça de vocês. Porém, vamos voltar um pouco. A gente já viu que Leucipo, Demócrito e Epicuro propuseram o que seria o átomo. E essa ideia, essa palavra átomos, vem justamente de indivisível em grego. Entretanto, existiram outras concepções relacionadas à ideia da matéria muito pequena, da pequena parte da matéria. Uma outra concepção que a gente pode citar é a concepção de Aristóteles, que é interessante porque ela perdurou por muito tempo. Ele propunha que a matéria era contínua, no sentido de que se eu pegasse um pedaço de madeira e quebrasse ele em diminutas partes, a menor parte daquele pedaço de madeira ainda seria madeira, ainda teria as mesmas características que madeira. Ou se eu pegasse, por exemplo, uma gota de água, a menor gota de água possível ainda teria as mesmas características da água. E ele propôs que isso seriam os mínimos naturais. A partir do século XVI, entretanto, com o Renascimento, o atomismo retornou, no sentido de que retomaram essa ideia do atomismo para explicar como que era constituída a matéria. Filósofos e físicos, como Galileu Galilei, por exemplo, retomou essa ideia de átomo. Porém, vamos focar aqui no John Dalton, que foi um cientista que viveu entre 1766 e 1844, e em 1803 ele retomou essa ideia do átomo e propôs que os átomos eram indivisíveis, assim como os gregos, os primeiros gregos que eu citei, que eles possuem espaços vazios e que eles possuem pesos atômicos diferentes. Ou seja, cada átomo possui um peso atômico diferente. E essa foi uma ideia bastante interessante para a época. A partir dessa ideia, outros cientistas, como Berzelius, por exemplo, foram em busca de diversos átomos. Ou seja, para eu conseguir encontrar um átomo, para eu conseguir saber qual átomo é aquele, basta procurar o seu peso atômico. A partir disso, houveram diversos avanços na identidade da química e distinção dela como matéria específica, se diferenciando, se distinguindo de outras matérias experimentais. Esse modelo atômico explicou diversos fenômenos e comportamentos da matéria, tanto de gases como de sólidos. E algumas características do modelo atômico de Dalton são átomos esféricos, maciços e indivisíveis, sendo que o mesmo elemento tem o mesmo peso atômico, como a gente já falou. E eles combinam-se em proporções fixas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente da liga de ferro que eu tenha, por exemplo, sempre vai haver um número específico de átomos de ferro e um número específico de átomos de oxigênio, por exemplo. E eles vão se combinar em proporções físicas, fixas. 1 para 1, 3 para 1, 1 para 3, 2 para 2, que seria 1 para 1, na verdade, 4 para 3 e etc. E esse átomo ele é visto como homogêneo. Então aqui a gente tem uma representação do modelo de Dalton, que é uma esfera, e ela é toda homogênea. A gente percebe que não há partículas imersas nela e que não há outras partículas por fora dela e assim sucessivamente. Ele é só um átomo, uma esfera, aliás, uma esfera maciça. A gente pode representar, por exemplo, como uma bola de bilhar. Então, ao olhar uma bola de bilhar, vocês podem imaginar o modelo atômico de Dalton, por exemplo. No século XIX, entretanto, a partir da Segunda Revolução Industrial, os cientistas começaram a estudar fenômenos relacionados à luz, à emissão de luz e à eletricidade. Mais especificamente entre 1895 e 1900. A partir de tubos de raios catódicos, ou ampola de Crookes, como está representado aqui, J.J. Thomson, que viveu entre 1856 e 1900, percebeu que seria possível fazer experimentos com esses tubos. Entretanto, a partir do século XIX, na Segunda Revolução Industrial, começaram-se a estudar fenômenos relacionados à eletricidade e à emissão de luz, mais especificamente entre 1895 e 1900. J.J. Thomson, nessa mesma época, começou a estudar os tubos de raios catódicos, que são justamente
esses aqui representados na imagem, ou ampola de Crookes, que são compostos justamente de um cátodo, um ânodo e um tubo de vidro com um determinado gás em baixa pressão ali. Existe também um aparato aqui que ele faz sombra ao ser refletido uma luz. Ao ligar o equipamento, um raio de luz é refletido aqui no fundo da ampola, certo? Revelando uma sombra. Bom, o interessante desse experimento é que ao aproximar um pedaço de ímã nessa ampola, os raios eles tendem a convergir ou divergir, se aproximar ou se afastar do ímã. Ou seja, essas partículas que estão refletindo no vidro, que estão chegando ao fundo do vidro, elas são carregadas eletricamente, porque o ímã influencia nessas partículas. A gente pode perceber, por exemplo, que ao aproximar um ímã do seu polo positivo nessa ampola, as partículas são atraídas a esse ímã, enquanto se eu aproximar o polo negativo, as partículas são repelidas. E eles puderam observar ainda que esse comportamento ele invariava de acordo com o elemento, ou seja, ele era o mesmo comportamento independente do elemento que estava sendo utilizado no cátodo, no ânodo ou independente do gás que estava presente ali, em baixa pressão. Essas partículas que se moviam de acordo com o ímã são os elétrons. Além disso, o tubo de Crookes ele serviu também para outras descobertas, como por exemplo o raio-x, onde Wilhelm Röntgen, entre 1845 e 1923, que foi o tempo que ele viveu, com um tubo de Crookes modificado, descobriu os raios-x. A partir de um tubo de Crookes e uma placa de platino cianeto de bário. Ele pôde perceber que, ao colocar alguns objetos na frente desse aparato, a placa de platino cianato de bário ainda ficava luminescente. Então, por exemplo, ele mesmo tapado, aquele tubo, a placa ainda ficava luminescente. E, sem querer, ele escorregou a sua mão para frente desse tubo. E o que ele pôde ver foram seus ossos da sua mão. Dessa forma, iniciou-se estudo sobre esse possível novo raio, certo? E nomearam esses estudos de radioatividade. E daí que surgiu o conceito de radioatividade e os raios-x. Essa aqui é uma imagem da mão da esposa dele, feita em 1895. É um raio-x, né, da mão da esposa dele. Bom, dessa forma a gente percebe que a ideia de Dalton cai por terra. Porque o átomo ele já não é mais indivisível. Ele é composto por alguma coisa. Então o átomo agora é divisível. E, segundo Thomson, esse átomo é composto por partículas negativas, elétrons, imersas em esfera positiva. Ele representava como um pudim de passas. Porém aqui a gente tem o panetone para representá-lo. Então, a massa do panetone seriam a parte positiva, enquanto as uvas passas do panetone seriam a parte negativa. E algumas características desse modelo são que os átomos são esféricos, a carga positiva está distribuída, como mostrado aqui, e os elétrons se movem a partir de forças eletrostáticas. Essa é uma outra forma de representar o modelo de Thomson, certo? Então, a gente tem uma massa com carga positiva e elétrons que estão incrustados de carga negativa nessa massa. É possível perceber que o conceito de átomo ele foi ganhando novas características e novos aliados para chegar até onde chegou. E a gente pode perceber que vão se criando novos modelos. Existem ainda modelos modernos do átomo, que a gente vai ver na próxima aula, como o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo de Schrödinger. A gente pode perceber que o conhecimento científico ele se dá como uma construção, que a ideia é que ele não é necessariamente cronológico. Porque, por exemplo, os gregos deram o conceito de átomo, os primeiros gregos, e depois Aristóteles propôs o conceito de mínimos naturais. Depois esse conceito de átomo foi retomado. Então a ciência é construída aos trancos e barrancos. E muitas vezes são utilizados modelos para representar essas ideias. As diferenças nos modelos e conceitos dá para perceber pelas características de cada cientista. Então, por exemplo, o Dalton propôs um conjunto de características e um modelo para o seu átomo, enquanto Thomson propôs outra, e assim sucessivamente. Bom, dessa forma, eu vou propor uma atividade em grupo para vocês, para que vocês pensem, né, a partir dos conceitos que você tem já estruturado e os conceitos dessa aula, qual poderia ser um modelo atômico para vocês. Então, em grupo de 4 a 5 pessoas, vocês podem fazer isso para a próxima aula, certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.